Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Obrigada, Senhor, por este dia, por nos despertar esta manhã. Literalmente, Senhor, nos sacudir, nos acordar, nos despertar, para podermos escutar, para que pelos nossos ouvidos entrem a Sagrada Escritura e isso gere em nós vida, sabedoria, um novo modo de olhar a nossa existência. Até aqui, Jesus, vivemos de um modo, mas à luz da Tua Palavra, Senhor, a nossa vida ela toma um rumo novo. Pedro disse, eu joguei a noite inteira aqui as redes e nada pesquei, mas por causa da Tua Palavra eu jogarei novamente a rede. A força da Palavra de Deus em nós. Esta força que vai nos transformando e nos fazendo testemunhas autênticas do amor de Deus no meio deste mundo, no meio de realidades tão dolorosas que precisam desta luz. Então faça de nós, Senhor Jesus, esses lábios que proclamam a Tua Palavra, que levam, Senhor, a boa nova da esperança até muitas vezes aqueles que já nem mais têm esperança. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E nós vamos pegar esta palavra, Lucas 7, de 11 a 17. Hoje, literalmente, o Senhor, nos sacudiu. Nós chegamos de viagem, você que está nos acompanhando, já está um tempo aí comigo aqui na live, que acompanha as minhas partilhas. A gente teve nosso carro quebrado e ontem a gente voltando, de Belo Horizonte, voltou para buscar, não estava pronto, a gente precisou vir de ônibus, chegamos em casa 1h30 da manhã, mas estamos aqui firmes e fortes para continuar a nossa missão, porque a nossa vida, ela precisa ser uma vida também resiliente, uma vida que enfrenta os desafios à luz da fé, que não para, que ela permanece, que ela continua. E olha que delícia, eu moro num lugar onde os pássaros pela manhã glorificam a Deus, eu sempre acordo com os pássaros cantando. Então é uma graça poder também compartilhar essa experiência da natureza que louva a Deus no dia de hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Nós já conhecemos bem a viúva de Naim, não é verdade? Não é uma mulher desconhecida de nós, Até mesmo aqueles não tão religiosos já ouviram falar. Nós vamos entender um pouquinho o contexto que aconteceu, toda aquela realidade, e entender onde toca a nossa vida essa experiência da viúva de Naim, que Jesus está falando para nós também. Então Jesus, se a gente for voltar um pouquinho ali, nos capítulos anteriores, nós vamos ver que Jesus ele já vem ali no seu ministério na Galileia, cercado de multidão. Ele vai chamando os discípulos, ele vai curando. Jesus cura o leproso, Jesus cura o paralítico, Jesus ele discursa falando sobre o jejum. Jesus ele vai falando e aí ele faz um grande discurso, aquele maior de todos, aquele que muda o rumo da história. Ele faz o que? O discurso das bem-aventuranças, ou seja, Jesus reúne uma grande multidão. É importante entender, para a gente poder entender o que estava acontecendo dentro desse contexto da cura do filho da viúva de Naim. Então Jesus, ele fez a grande pregação, uma pregação que mudou o rumo da vida daquelas pessoas e o nosso também. Afinal de contas, Jesus ali ele descreve para nós um novo modelo de vida. Se a gente não conhece ainda as bem-aventuranças, é importante conhecê-las profundamente. A gente depois pode fazer uma série sobre as bem-aventuranças, porque cada uma delas é aí um estilo de vida, é um modelo de vida para nós, é uma conduta de vida que nos leva para o céu. Então Jesus faz aquele grande discurso e o que acontece? A multidão encantada, a multidão que foi tocada por aquelas palavras de Jesus, elas começam a seguir Jesus. Então Jesus vai andando e aquela multidão ela vai atrás de Jesus, porque elas ouviram algo que elas nunca tinham ouvido na vida.
E se nós formos entender, ler o que está escrito aqui, nesse momento da ressurreição do filho da viúva de Naim, nós vamos ver que Jesus estava já com esta multidão ao seu redor. Ou seja, mas por quê? Porque essa multidão já o estava acompanhando desde o momento em que ele proclama esta vida nova a partir das bem-aventuranças. Então vamos agora, entendendo onde Jesus estava, fazer a leitura, a proclamação desta palavra. Jesus foi em seguida. Por que ele foi em seguida? Porque Jesus estava onde? Jesus tinha curado o servo do centurião, que um dia também nós vamos falar sobre ele. Então Jesus cura o servo do centurião e a palavra vai dizer, logo em seguida, Jesus passa por uma cidade, um vilarejo muito pequeno chamado Naim. Os seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Lembra o que eu falei? Jesus faz o grande discurso e a multidão acompanhava. É importante entender por que tinha uma multidão com Jesus? Por conta desse discurso de vida nova. Esse discurso que tem tudo a ver com essa experiência que a mulher, que esta viúva vai viver, que é a ressurreição deste jovem, a ligação da ressurreição deste jovem com muito daquilo que Jesus falou no sermão da bem-aventurança. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. Entender que quando nós falamos que ele era filho único de mãe viúva, esse detalhe, ele é importante. Nós já sabemos, muitos de nós já sabemos, que a mulher que já não tinha um marido e não seu único filho tinha falecido, ela ficava sem a experiência da provisão. Além do luto, da morte, nós sabemos, né, e graças a Deus nunca vi essa experiência, mas conheço grandes mulheres que viveram essa dor que parece que não tem cura, que é da perda de um filho, né? Uma mulher quando perde um filho é uma dor eterna. Além desta dor eterna, aquela mulher passaria o resto da sua vida sem ter como ter a provisão, o alimento. Ela não teria uma casa, ela viveria da caridade alheia. Até o que ela tivesse seria sustentado pela caridade das pessoas. Aí vem a pergunta, mas a mulher não podia trabalhar naquele tempo? Ela podia. É interessante entender isso. Ela podia trabalhar. Porém, a mulher ela não tinha uma vida social como os homens. Ela não tinha um trabalho que tinha rendimento como os homens. Então, o que ela podia fazer? Cuidar dos animais, tecer, se tornar uma tecelã, o que não seria suficiente para a provisão, para que ela pudesse se alimentar. Ou seja, mesmo ela exercendo pequenas atividades, trazendo um pouco de sustento para sua casa, não seria suficiente para que ela sobrevivesse. Ainda mais dentro do contexto de um Império Romano, né? A gente já sabe um pouco sobre isso também, quem acompanha aí já o estudo da palavra, a gente que já está estudando a palavra sabe disso, onde tinham ali inúmeros impostos. Aquelas pessoas elas eram sugadas nos impostos. Então, qual seria a tendência daquela mulher? Ela também viveria a morte. A morte não foi só do seu filho, não foi só do seu marido, ela também viveria uma experiência de morte só que em vida. Então a morte naquele lugar, ela seria coletiva, ela estava sendo coletiva. Ela não estava sendo somente do jovem, mas também daquela mãe. Então Jesus, é neste contexto que Jesus está. Então vamos continuar. Versículo 13. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe, não chores. A palavra compaixão em grego vai dizer que essa dor ela vem da entranha. É quase que como gerando o amor sendo gerado da entranha, de olhar para o outro, de se inclinar para o outro. Jesus ao vê-lo, e aqui vem algo muito interessante, muito importante desse contato com Jesus, com a mulher. Jesus a vê. Jesus a enxerga. Aquela mulher, aquela dor de luto, de indignidade, de morte também em vida, não passa despercebida aos olhos de Jesus. E aí nós podemos trazer isso agora para a nossa vida. Jesus vê. Muitas vezes nós achamos assim que está sendo indiferente o que eu estou vivendo. Ninguém está vendo. Eu clamo ao Senhor, eu falo para o Senhor e ninguém vê. O Senhor não me vê. Sim, o Senhor nos vê.
E aí nós podemos fazer outra pergunta. Jesus não poderia ter visto aquele jovem antes de morrer? Porque ele é onipresente. Ele vê tudo. Antes que uma folha caia de uma árvore, o Senhor já sabia. Ele sabe tudo. A palavra vai dizer que até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados pelo Senhor. Porém, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Aquela experiência de dor, as experiências que nós vivemos de dor, de sofrimento, de cruz, elas também vão nos ensinando no caminho da vida. Nós também precisamos passar por essa estrada como o próprio Cristo passou. Este é um caminho que muitas vezes é inevitável para nós, mas qual é a diferença daquele que crê? Ele não passa por este caminho sozinho. Que é isso que Jesus está mostrando para nós. Nós não estamos passando por tudo que estamos passando sozinhos. Ele vê. Jesus viu aquela mulher. Jesus vê você, Cícera. Jesus vê você, Alexandre. Jesus vê você, Narciso. Jesus vê você, Adriana. Jesus me vê. Eu não estou passando por isso sozinha. Ele me vê. Esta é a importância e a força. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: não chores. Depois, aproximando-se, tocou a esquife. E é muito importante. Era proibido pela lei de Moisés tocar no local onde estava o morto, porque ele se tornaria impuro. Lembrando que Jesus era visto como um grande mestre, o mestre da vida. Ele, por lei, não poderia tocar no lugar de morte. Olha que interessante. Jesus, ele toca aquela esquife. Jesus toca aquele lugar de morte para dar vida. Aquilo que era proibido por lei não o segura. Ou seja, Jesus não está dentro de uma regra que nós estabelecemos, estabelecida por nós. Jesus, ele quebra as barreiras até do que nós não imaginávamos, ou do que nós não imaginamos. Aquela mulher não poderia imaginar que Jesus tocaria um lugar de impureza. E Jesus precisaria tocar a esquife? Não. Nós sabemos que ele é Deus. Bastava ele dizer, como ele disse para a menina Talita cum, levanta. Mas Jesus quis mostrar o quê? Eu posso tocar neste lugar que ninguém toca. Eu posso tocar neste lugar onde ninguém toca. Esse lugar de morte nunca tocado. Esse lugar de morte nunca visto por ninguém, que você guarda aí dentro, que você meio que lacrou o caixão e deixou ali. Eu posso tocar para devolver a vida. Jesus quer no dia de hoje tocar as mortes da nossa vida, as mortes que estão hoje na nossa vida, pessoas vivas que estão mortas, mortas na alma, mortas no coração, mortas na esperança. Jesus está dizendo para nós: eu quero tocar a tua esquife. É isso que Jesus está dizendo para nós no dia de hoje. Jesus, quando toca a esquife da nossa história, ele não só nos consola, ele restitui a vida. Isso é importante, anota isso. Jesus, quando toca a esquife da nossa vida, ele não só nos consola, ele nos devolve a vida. Jesus não só consolou aquela mãe, ele devolveu a vida para o filho daquela mãe. Então Jesus se aproxima, olha que gesto. Como eu falei, ele é Deus, ele podia ter tocado ali, ele podia somente ter olhado distante e falado: levanta, menino. Jesus se aproxima e toca a esquife. E os que carregavam pararam. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. É muito interessante isso. Aconteceu com Lázaro, aconteceu com a jovem que Jesus disse: Talita cum, levanta-te. E acontece com o filho da viúva de Naim. Todas as pessoas ressuscitadas por Cristo,
ao voltarem à vida, elas têm uma ação. Elas não permanecem no mesmo lugar. E aqui vamos falar agora da morte espiritual. Quando nós vivemos uma experiência de morte, principalmente espiritual, onde nós não temos mais fé, onde nós não temos mais a esperança, onde nós somos consumidos pelo óbvio, vamos dizer assim, pelos fatos, né? Pelos fatos comprovados. E nós vamos morrendo. O que Jesus está dizendo para nós hoje? Deixa eu tocar na tua esquife. Deixa eu te devolver a vida. Porém, quando Jesus devolve a vida, é preciso de nós uma ação de vida. Entendem o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós somos passivos ao toque de Jesus. Jesus me tocou, Jesus veio a mim, Jesus me deu uma graça, Jesus me deu uma nova oportunidade e eu me permaneço no mesmo lugar onde eu estava. A palavra vai dizer que quando um demônio sai e volta e encontra a casa limpa, ele traz 7 demônios a mais. É preciso, quando nós somos tocados, nossa vida é transformada, a vida é devolvida por nós, por Cristo, que haja uma ação diferente. É preciso que haja um movimento de vida em nós. E aquele jovem, ele tem um movimento de vida. Ele senta e começa a falar. A vida está ali em abundância, existe uma ação de vida. É isso que Jesus quer de nós no dia de hoje. Ele quer tocar as experiências de morte que nós estamos vivendo, mas ao tocar essa experiência de morte, Ele quer de nós uma ação de vida. E vida em abundância, e vida plena, vida de verdade, uma vida nova, pautada nas bem-aventuranças. Pautada numa vida plena em Cristo, numa vida repleta das ações do novo homem e da nova mulher. É isso que Cristo quer de nós. E quando aquele jovem, ele levanta e começa a falar, Jesus o entrega de volta à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, Deus visitou o seu povo. Mesmo com todos aqueles sinais, aquele povo ainda não tinha entendido que quem estava ali era o Messias. Eles dizem que ele era um grande profeta. Um profeta como Elias, um profeta como João Batista. Olha ainda a cegueira espiritual. Jesus está falando aqui de dualidades presentes nesta leitura, neste evangelho. Jesus está falando que Ele é o Senhor da vida, que Ele é o Senhor que pode tirar a pessoa da morte, não somente da morte física, mas da morte eterna, da morte espiritual, da morte da dignidade humana. E aquelas pessoas estão vendo somente um profeta. Nós corremos o risco de seguir Jesus, de buscar Jesus e não entender a quem nós seguimos. Olhar Jesus somente como alguém que eu vou ali, que eu me ponho até diante da cruz, diante do Santíssimo Sacramento, que eu faço novenas, que eu até faço estudo da palavra todos os dias, mas não reconheço de verdade quem Ele é. Minha gente, Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor que pode tocar a nossa esquife e mudar a nossa história. É esse Senhor que nós seguimos, é o Senhor que nos quer para a eternidade, é o Senhor que se compadece de nós, é o Senhor que vem ao nosso encontro. Não é somente um profeta, mas nós estamos nos deparando com uma realidade de Sagrada Escritura, onde ainda, depois de tudo que eles testemunharam, eles ainda não conseguiram crer. E muitas vezes é preciso pedir ao Espírito Santo que arranque de nós a venda dos nossos olhos. Que o Senhor tire de nós a venda dos nossos olhos. Jesus não abandona a humanidade ferida. Jesus não nos deixa sozinhos. Ele está conosco. Mas Ele está conosco para nos dar vida nova de verdade. Não dá para seguir Jesus e continuar do mesmo jeito que estávamos. É preciso uma postura nova. É preciso uma atitude nova. Então vamos pedir ao Senhor nesta manhã, à luz desta palavra, que Ele abra os nossos ouvidos, mas retire as escamas dos nossos olhos. Aquele povo estava diante do Messias, mas só enxergou uma parte, só enxergou o profeta. Senhor, o que eu ainda não consigo ver de Ti na minha vida? Onde está a minha limitação de olhar, de perceber quem Tu és? Tu és o meu Senhor, e vai dizendo isso, Tu és o Senhor da minha vida.
Tu és o Senhor do meu trabalho. Tu és o Senhor da minha família. Tu és o Senhor desta enfermidade que eu vivo. Tu és o Senhor das minhas alegrias. Tu és o Senhor dos meus filhos. Tu és o Senhor da minha história. Tu és o Senhor desta humanidade. Tu és o Senhor destes povos. Tu és o Senhor. Nós confiamos a Ti em plenitude, Senhor, a nossa vida, porque sabemos que o Senhor nos olha, nos vê, se aproxima, toca e devolve a vida. Escreve esta linha do tempo. Jesus nos vê, se aproxima, toca e devolve a vida. Mais uma vez, Jesus nos vê, se aproxima, toca e devolve a vida. Então que no dia de hoje nós possamos nos abrir a esta experiência e que no final do dia nós possamos testemunhar, porque se nós não tivermos a sensibilidade para perceber os pequenos detalhes do amor de Deus na nossa vida, nós vamos viver como ovelhas sem pastor. Faça o exercício no dia de hoje de perceber onde Jesus está. E apresente ao Senhor qual é a esquife da sua vida que precisa ser tocada para que a vida seja devolvida a você. Aquela mãe recebe o filho de volta, mas recebe a dignidade, recebe a sua própria vida de volta. Bendito seja o Senhor por esta palavra. Bendito seja o Senhor por este dia. Bendito seja o Senhor pela sua bondade, pelo seu amor. Muito obrigada, Jesus, porque nós não queremos te procurar pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo que o Senhor é, porque Ele é o Senhor. E no dia de hoje, em tudo, ao invés de falar palavrão, de xingar, de murmurar, quando acontecer alguma coisa, diz: Jesus é o Senhor. Desta situação difícil, Jesus é o Senhor. Em tudo o que te acontecer hoje, proclame: Jesus é o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Posso te pedir um favor? Compartilha esta live com outras pessoas. Daqui a pouco ela vai estar salva aqui no feed do Instagram, depois ela também vai estar no YouTube. Então, compartilha, leve para mais pessoas a palavra de Deus e eu espero por você, se Deus quiser, amanhã às 6 da manhã. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.